Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui no 3 de fevereiro, trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Alexandre Calil. Quem é Alexandre Calil? Possível novo acionista da SAF do Santa Cruz. A notícia repercutiu ontem à noite, enquanto eu e o Zé estavam em live. E aí houve um contraponto do Alexandre que deixou a torcida um pouco confusa. Mas a Camila do Globo Esporte postou uns vídeos confirmando a notícia e disse que hoje, às 4 horas da manhã, soltaria uma matéria mais completa, tá? Então, mas eu puxei um pouco do histórico do Alexandre Calil pra gente conversar um pouco sobre, tá? Eu peço para você se inscrever no canal antes de começar esse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, é muito fácil, só se inscrever e deixar o like. Segue nossas redes sociais, tudo na descrição do vídeo, e se torna membro do canal. Bom, vamos lá, eu tô com algumas anotações aqui que eu fiz sobre o Alexandre Calil e eu vou lendo aqui com vocês, pausando em alguns momentos para a gente conversar. Alexandre Calil, ele é atleticano fanático e ele começou no voleibol do Atlético Mineiro, comandando o voleibol, não jogando, tá? Entre 80 e 83, e na gestão do Calil ele conseguiu 7 títulos no voleibol. Nos anos 2000, 2002, dos anos de 2001, 2002, 2009, 2012, 2013, conquistou o troféu Guará como o melhor dirigente da temporada do futebol mineiro. Em 14 de outubro de 2004, foi reeleito presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro, permanecendo até 2006. Então, ele começou no Atlético Mineiro já nos anos 80, no voleibol, como dirigente do voleibol do Atlético Mineiro, onde conquistou 7 títulos, tá? Em 2008, em 30 de outubro de 2008, foi eleito presidente do Atlético Mineiro, e aí foi aí que ele ficou mais conhecido, tá? Eu lembro que tinha muitos embates aí entre o Calil e o Zezé Perrella, que na época era presidente do Cruzeiro, arquirrival do Atlético, e eles viviam na mídia trocando farpas. Era bem engraçado, inclusive. Em seu primeiro mandato no Atlético Mineiro, Calil conseguiu sanar as dívidas do clube e montou fortes elencos para o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2011. Mas nesses 2 anos o Galo brigou para não cair, inclusive um deles levou 6-1 do Cruzeiro. O Galo chegou a levar 6-1 do Cruzeiro sob o comando de Alexandre Calil, tá? E aí pegou mal isso aí, realmente. O Cruzeiro estava brigando para não cair. O Galo teve a chance de rebaixar o Cruzeiro. E o Galo perdeu de 6-1 do Cruzeiro, salvou o Cruzeiro. E aí, esses 2 anos que o Atlético Mineiro ficou brigando para não cair, manchou um pouco a imagem do Calil perante a torcida. Por mais que a gestão dele vinha sendo positiva na questão administrativa e financeira, o importante é o futebol, né? É um time de futebol, o importante é o futebol. Então, manchou um pouco e diminuiu um pouco a aprovação dele, mas ele foi reeleito em 2011 e ele prometeu que a partir daí o Atlético Mineiro faria times competitivos para ser campeão de tudo. Esses 2 primeiros mandatos do Calil frente ao Atlético foram mandatos para organizar a casa. Como o Flamengo teve também um presidente que fez isso, o Palmeiras teve um presidente que fez isso, o Flamengo, eu não vou lembrar agora o nome do gestor, que ele pegou o Flamengo e ele disse: eu vou arrumar a casa, a gente vai fazer time para brigar para não cair, eu vou pagar as dívidas, eu vou estruturar o Flamengo, mas a gente vai se segurar na Série A pelo menos 2 anos. Bandeira de Melo, se eu não me engano. E aí o Flamengo realmente fez times bem capengas ali nos primeiros anos dele, não lembro os anos. E ele pavimentou o caminho para o Flamengo ser o que é hoje. Assim como o Palmeiras também, antes da Leila, o gestor que chegou antes da Leila, ele disse: eu vou organizar o Palmeiras, Paulo Nobre, eu vou organizar o Palmeiras, vou sanar as dívidas, vou organizar a arena do Palmeiras e a gente vai ficar a pengar na Série A por alguns anos. E foi o que aconteceu, o Palmeiras brigou para não cair, mas ele organizou o clube, pavimentou o caminho para ser o que o Palmeiras é hoje. O Calil fez mais ou menos a mesma coisa no Galo. Os primeiros anos dele, o Galo brigou para não cair, mas ele pavimentou o caminho para o que eu vou falar aqui. Hoje o Galo está em outro patamar, se comparado a quando o Calil assumiu. Hoje o Galo é um time que joga sempre Libertadores, Sul-Americana, brasileiro, entra brigando pelo título, Copa do Brasil.
Agora, nesse momento, o Atlético atravessa uma crise financeira, tá? Isso aí é fato. Vamos lá. Na gestão de Calil, entre os anos de 2009, ele foi eleito em 2008, em outubro, e pegou em 2009. O Clube Atlético Mineiro foi campeão mineiro 3 vezes, vice-campeão brasileiro, campeão da Copa Sul-Americana da Recopa Sul-Americana de 2014, Copa do Brasil de 14 e Copa Libertadores de 2013. Isso é impressionante. Porque antes do Calil assumir, o Atlético era campeão brasileiro da Série A, só tinha um título. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro. E depois disso, o Atlético não ganhou mais nada. O Atlético era um time que só tinha um título brasileiro. E aí, na gestão Calil, o Atlético Mineiro ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e foi vice-campeão brasileiro. São 3 títulos, os maiores da história do clube, né? Copa do Brasil e Brasileiro. Hoje o Atlético já tem 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil, tá? Mas quando o Calil assumiu, o Atlético só tinha um título brasileiro. O Atlético era o maior campeão mineiro, que ainda é, mas nacionalmente não era forte. Agora vamos falar de dívidas, tá? De cifras. Quando o Calil assumiu o Galo, o débito líquido era de 265 milhões de reais. Corrigido pela inflação nos últimos 6 anos, essa matéria não é desse ano, tá? Esse valor chega a 359 milhões. A diferença fica de 128 milhões de quando ele assumiu para quando ele saiu, mas ele explicou isso. Em contrapartida, o clube teve um saldo de receita de 53 para 179 milhões. Mais de 100 milhões a mais de receita quando ele entregou o clube. Só que a dívida 128 milhões a mais. A explicação do Calil foi essa. Aspas, com exceção do passado, não aumentamos a dívida que já existia. Quando jogar a dívida para trás e calcularmos os juros, ficou na metade do que deveria ser. A dívida deveria ser de 1 bilhão. É argumento de criança dizer que aumentou sem pensar nos juros. Então o Calil diz que esses 128 milhões que aumentou foi os juros. Não é que ele aumentou a dívida ficou parada, ele sanou algumas contas, como eu falei no começo do vídeo, mas por conta dos juros a dívida teria aumentado, tá? Então é isso, o Alexandre Calil, ele foi anunciado ontem no GE, como eu vou até puxar a matéria aqui para a gente ler. Aqui. Essa matéria foi ao ar ontem às 19h46. SAF do Santa Cruz encaminha acerto com Alexandre Calil para a gestão de futebol. Calil é esperado nessa sexta-feira, hoje no Recife, às 12h30, tá? Ele vai chegar. Para uma série de anúncios com um grupo de acionistas. Ex-presidente do Galo diz que vai visitar o clube, mas nega que seja dirigente. E aí a matéria segue aqui. Ex-presidente do Atlético Mineiro tem acordo apalavrado com a gestão da futura SAF do Santa para assumir a administração do futebol e auxiliar no processo de transição do tricolor para o modelo de SAF. Ele é esperado nessa sexta-feira. Então, o Globo Esporte postou essa matéria, a Camila, e aí pouco tempo depois o Calil apareceu no Twitter, tá? E soltou que jamais, após ter sido presidente do Atlético Mineiro, o Calil jamais seria dirigente de nenhum outro clube no Brasil, tá? E aí o pessoal ficou, mas foi mentira, a Camila é uma repórter que tem confiança total da torcida do Santa Cruz, a torcida ficou meio... Eu mesmo, na live, fiquei desanimado quando eu li o tweet do Calil. Mas aí a Camila soltou um vídeo que eu vou botar aqui para vocês ouvirem, explicando tudo. Eu tô gravando esse vídeo porque acho que seria até injusto colocar só um print diante do tamanho. Ela soltou um print dizendo, calma pessoal, nada mudou. Vai sair outra matéria no Globo Esporte explicando sobre o Calil. E aí ela falou que seria injusto soltar só um print. Que a gente veiculou lá no GE. Globo e do peso que naturalmente ela carrega, né? Eu já produzi um material que vai sair amanhã para vocês entenderem melhor como é que vai se dar a atuação de Calil na SAF do Santa, tá? A matéria já está pronta, agendada para as 4 horas da manhã, aquele horário de praxe. Mas Calil sim será partícipe na SAF do Santa, não tem nada melado, muito pelo contrário. Amanhã ele chega aqui de meio-dia e meia, junto com uma comitiva de investidores da Cobra Coral Participações, para conhecer o clube, enfim, dar os primeiros passos rumo
a essa transição. Então ele vai ser partícipe da SAF do Santa Cruz, é um possível acionista aí, né? Mas é isso, a Camila confirma, Calil vai participar da SAF do Santa Cruz e para mim é um nome que agrega demais. Eu puxei aqui o currículo dele frente ao Atlético Mineiro, dispensa apresentações. Ele é um cara que revolucionou o Atlético Mineiro, pegou um clube que nacionalmente estava mal, vinha de uma Série B em 2005, 2006 o Galo jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que capengava, que tinha muitas dívidas, que não era forte nacionalmente. O Atlético Mineiro não era forte nacionalmente. Em Minas Gerais era o maior campeão e ainda é. Mas nacionalmente o Atlético não era forte. E o Calil transformou o Atlético em um time forte nacionalmente. Está sempre jogando Libertadores, está jogando Sul-Americana. No Brasileiro ele está sempre lá em cima. E na Copa do Brasil está sempre chegando longe. Então o Calil transformou o patamar, o Atlético Mineiro de patamar. E ele chegando na SAF do Santa chega para agregar demais. E outro ponto, isso diz muito sobre a SAF do Santa. Se a SAF do Santa está trazendo o Calil, quer dizer que a SAF está caminhando muito bem. Isso me deixou bem animado. Torcedor, deixa o teu comentário o que é que você acha da vinda do Calil para a SAF do Santa Cruz, se você já conhecia, o que é que você acha, se você acredita, o que é que você está achando de tudo isso. Deixa o like no vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais e se torna membro. Um abraço e até a próxima.